Gente, boa noite a todos. Boa noite a todos, muito bom estarmos aqui, refletindo esse mês a respeito desse tema, Reencontro com Alegria. Semana passada nós vimos sobre alegria além das circunstâncias, de uma forma bem simples, no versículo 4 do capítulo 4 da carta aos Filipenses, onde Paulo disse: alegre-se no Senhor, digo novamente, alegre-se. Nós vimos ali que Paulo, quando falou de alegria, na verdade estava falando de felicidade, pois alegria é uma emoção, felicidade é um estado, e tem muito mais a ver com o que nós somos do que a respeito das circunstâncias daquilo que vivemos. As circunstâncias podem ser boas, podem ser ruins, mas o que nos mantém alegres é o que Jesus fez por nós na cruz, ou nos mantém felizes. E a pergunta que eu levantei na semana passada e trago de volta para a gente essa noite é se as pessoas que vivem com você dizem que você é uma pessoa feliz. As pessoas que vivem com você dizem que você é uma pessoa feliz, porque uma coisa é a expectativa que você tem a respeito de você e a outra é o que as pessoas dizem a seu respeito. As pessoas à sua volta dizem que você é uma pessoa feliz. E hoje nós vamos falar de um outro ladrão da nossa felicidade. E para isso, vamos continuar na carta aos Filipenses, capítulo 2, por agora lendo os versículos de 1 a 4. Paulo diz assim: há algum motivo por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, ou seja, a minha felicidade, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração diante da Tua palavra, com o poder do Teu Espírito. Como Nathalie orou com muita propriedade agora há pouco, que a Tua voz seja ouvida, não só pelos nossos ouvidos, mas sim percebida, entendida e esclarecida aos nossos corações, porque a Tua palavra é sempre firme, fiel, não muda, e ela é justamente aquilo que alinha a nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só pedir, por favor, diminui um pouquinho só meu ganho, acho que ficou alto um pouco. Isso. Obrigado, viu? Semana passada eu trouxe a reflexão desse filósofo coreano, que já tinha trazido, que ele diz que a sociedade pós-pandemia é a sociedade do cansaço. E na sociedade do cansaço há um forte sentimento de injustiça. Eu não merecia estar tão cansado como eu me sinto hoje. Alguns de nós acham que merecia mais lazer, talvez mais dinheiro, talvez mais felicidade também. Mas a nossa característica, nesse tempo que nós vivemos, é que nós sempre achamos que de uma forma ou de outra nós estamos sendo injustiçados. E isso traz uma série de sentimentos, uma série de emoções. Em geral, raiva, tristeza e outras demais, ou emoções mais complexas, como melancolia e tudo mais. Na sociedade do cansaço, nós estamos vivendo um cansaço devido a esse contexto pós-pandemia. Vivemos sobrecarregados por excesso de informações, fragilizados pela fluidez dos nossos relacionamentos, e aqui é onde nós vamos nos apegar hoje, angustiados procurando razões para nos sentirmos bem e desamparados à procura de uma fórmula para a felicidade, um lugar onde nós possamos recostar a nossa cabeça e simplesmente descansar. Mas quando assuntos são relacionamentos fragilizados, o que tem acontecido, e agora há pouco eu comentava aqui com o Rodrigo, pouco antes de começar o nosso encontro, é que os relacionamentos estão cada vez mais frágeis. Muito obrigado, Jackson. Muito bem-vindo, viu? Obrigado mesmo.
cada vez mais frágeis. E essa fragilidade com que temos lidado com os relacionamentos tem feito nos isolar, tem nos deixado infelizes, tem roubado a nossa felicidade também. Só tem uma coisa que rouba mais alegria do nosso coração do que as circunstâncias, são as pessoas. Só tem uma coisa, repito, que rouba mais a nossa alegria do que as circunstâncias, são as pessoas. E eu creio que, em última instância, o que eu e você esperamos, ainda que numa sociedade do cansaço, é que sejamos amados, resquício do que foi preparado para a gente lá no Éden. Mas essa realidade só vai ser completada no dia que Jesus voltar e completar a sua obra na nossa história. E João, em Apocalipse, afirma isso com muita clareza. Lá, realmente, nós teremos todas as nossas lágrimas enxugadas, toda a morte acabará, não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. Enquanto isso, caminhando na vida, cansados, lidando com a fragilidade dos relacionamentos, que nos agridem todo o tempo, nós precisamos entender que a questão não é somente o que os outros fazem contra a gente, mas talvez a pergunta que você deva fazer no seu coração é o que você tem feito contra as pessoas também. E somos todos nós, eu sou, vocês são, e todas as pessoas que convivem com a gente são de alguma forma disfuncionais. Sejam porque teve uma criação muito difícil, seja porque teve que lidar com muitas lutas na vida, seja porque está dando com muitas lutas na vida. Pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos pessoas. E jamais esqueça, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós somos disfuncionais, nossas famílias são disfuncionais, nossas igrejas são disfuncionais por causa daquilo que somos. E por sermos assim, costumeiramente, nós oferecemos a nossa opinião a respeito de pessoas, a respeito da sociedade, através das nossas lentes. Só que esquecemos que as nossas lentes não são verdades absolutas, são apenas percepções a respeito da verdade, enviesadas pela nossa natureza. Lemos a vida, tiramos conclusões, emitimos opiniões, julgamos pessoas, falamos a respeito delas, sempre enviesados pelas nossas lentes. Não somos pessoas perfeitas, não somos casados com pessoas perfeitas, não temos filhos perfeitos e nem frequentamos igrejas perfeitas. Só que nessa sociedade, onde o relacionamento é extremamente fragilizado, como dizia a Balma, quando nós sofremos com pessoas, é muito mais fácil cancelá-las do que resgatar ou investir em relacionamentos. Nós estamos na cultura do cancelamento. E através da cultura do cancelamento, seja presencialmente, pela ação ou pela omissão, na vida real ou nas redes sociais, nós usamos as nossas percepções como espada, como escudo, somos juízes, executores, verdadeiros canceladores. Numa cultura onde as relações são líquidas e fragilizadas, é mais fácil cancelar pessoas e lugares do que investir em relacionamentos. Quando Jesus olha para a gente, pelo menos através da palavra do apóstolo Paulo, nesse trecho que nós estamos lendo, ele cita um versículo que nós não lemos, mas é o que está logo a seguir da nossa leitura, dizendo assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Não cabe a nós, filhos e filhas do reino, tratarmos as pessoas da mesma forma que a cultura trata. E antes de lermos e até fazermos alguma observação sobre o texto que estamos lendo, em que contexto Paulo está dizendo isso? Ele começa lá no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 2, dizendo: se há alguma motivação na sua vida, seja por estar em Cristo. Nós temos que olhar para a realidade, nos motivar para viver nessa realidade difícil de relacionamentos frágeis,
baseados em um único relacionamento naquele que nós temos com Deus. E Paulo, então, começa a trazer algumas realidades, características desses relacionamentos que nós só encontramos no nosso relacionamento com Cristo. Ele diz: sejam motivados por estar em Cristo. A palavra motivação aqui diz respeito a encorajamento. Se você está decepcionado com pessoas, se você está tendo problemas com pessoas que estão te fazendo uma pessoa mais infeliz, ou se você está transformando a vida de uma pessoa em algo mais infeliz, não busque encorajamento nesse relacionamento, mas traga a esse relacionamento o encorajamento que Cristo deu a você. Paulo vai seguindo dizendo: se tiver alguma consolação, se você quiser achar algum alívio, ache alívio no amor. E o amor não é um amor baseado no afeto ou no desafeto que eu posso ter por alguém. O amor que Paulo cita aqui é o mesmo amor que Cristo usou para nos amar. O que Paulo está nos dizendo é que se nós quisermos ter relacionamentos horizontais, saudáveis e profundos, na realidade que vivemos, primeiramente nós temos que olhar para o relacionamento que Cristo tem conosco. Senão nós enviesaremos nossos relacionamentos pela cultura que nós temos vivido, cancelando pessoas. Paulo ainda vai dizer assim: se tenha comunhão, ou se você tiver algo em comum com as pessoas, tenha comunhão no Espírito. E aqui eu sempre brinco: não tenha comunhão só no churrasco, só na saída para o bar, só na chácara no final de ano. Tenham comunhão no Espírito. Vivam uma vida debaixo daquilo que o Espírito espera que você viva com as pessoas. Eu estava chegando agora há pouco e usando os meus vieses à luz do que eu tenho dito aqui. Cheguei aqui, era por volta de umas 5 da tarde, e tem um pessoal chegando fielmente às 5 da tarde, às vezes até antes, para ensaiar, para preparar tudo aqui, para que nós tenhamos esse momento. E como está agora, a frente da nossa igreja está lotada de carros. E às vezes é difícil parar, a gente para, coloca uma cadeira ali, porque sabemos da dificuldade de locomoção da dona Donária, para ver se ela tem mais essa facilidade. Mas minha mente enviesada, ao olhar esse movimento, parou e pensou assim: seria tão bom se aqueles que caminham com Jesus tivessem tanta vontade de ir à igreja quanto tem de tomar sorvete. É simples assim. Se nosso encorajamento não vier motivado por quem Cristo é e o que fez por nós, se a nosso consolo nessa realidade difícil não vier do amor que Cristo deu para a gente, e se a vontade de estar junto não for devido à comunhão do Espírito, dificilmente nós faremos a quarta dica que Paulo nos traz aqui: tenham compaixão e afeição, o que hoje nós poderíamos chamar de empatia. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu me sinto totalmente fragilizado no que tange aos meus relacionamentos com as pessoas, pelas lutas e dificuldades que eu tenho dito? Então Paulo fecha essa moldura dizendo assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. O que ele quer dizer como demonstrado? Rapidamente vou passar pelo que está no meio dessa conversa. A partir do versículo 5, Paulo vai falar assim: o que Cristo fez que nós precisamos prestar atenção se quisermos cultivar relacionamentos felizes numa cultura totalmente enviesada por relacionamentos frágeis. Primeira coisa que Cristo fez que nós precisamos prestar atenção: ele se desapegou da importância da sua natureza. Versículo 6 é isso. Sendo Deus, não se julgou igual a Deus. E quando nós nos sentimos ofendidos, quando nós nos permitimos viver relacionamentos frágeis, provavelmente nós nos apegamos demais a nós mesmos. Cristo se desapegou da natureza dele. Cristo esvaziou-se, porque normalmente quando nós estamos com relacionamentos frágeis, nós estamos cheios de si.
achando que temos a razão, que estamos enxergando a vida da forma certa, que temos a opinião cirurgicamente correta, que sabemos exatamente o que é bom para a nossa vida e dos outros. E Cristo também humilhou-se até a morte, ou seja, viveu o que foi preciso para cumprir a sua missão no reino. Assim como Jesus teve, você, eu, nós temos uma missão no reino. E se nós quisermos andar contra a cultura daquilo que temos vivendo, do cancelamento de pessoas e lugares, porque nossos relacionamentos estão frágeis, nós precisamos olhar para Cristo, vivermos como Cristo viveu. Ele acaba sendo a régua de toda a nossa relação horizontal. E você já parou para pensar que, em vez de cancelar a sua vida devido à rebeldia do seu coração, Jesus deu a vida dele para que soubesse o que é ser verdadeiramente amado? Deus poderia ter cancelado a nossa vida. Vocês fizeram tudo errado. Eu fiz uma criação de um jeito, vocês estão vivendo do jeito que vocês querem. Agora há pouco, conversando com o Rodrigo aqui também, lembrávamos da aula de quarta-feira sobre Apocalipse e a dificuldade que as pessoas têm para lidar com a ira de Deus. A ira de Deus, ela existe. Ela é um fato real contra uma natureza rebelde que é a nossa. Mas nós temos dificuldade de lidar com a ira de Deus, porque irar-se não faz parte da natureza de Deus. A natureza de Deus é nos amar. E em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala assim: vocês não querem viver segundo o meu amor, o resultado da minha ira, sabe qual é? Vivam conforme as suas paixões. Vivam conforme as suas paixões. E vocês vão ver o que vai dar a vida. Jesus poderia ter cancelado todo o projeto da história, lembrando que Ele é o Deus e Senhor da história, porque nós fizemos errado, e Ele não fez isso. Ele entregou a vida para que nós soubéssemos o que é sermos amados. E se você se sente amado por Jesus, isso precisa fazer um sentido visceral, profundo na sua vida, na minha vida. E aí, só assim, eu consigo ter uma atitude conforme a que Cristo demonstrou pela gente. A minha motivação, a minha consolação, a minha vontade de estar com as pessoas e a minha afeição pelas pessoas precisam vir a partir daquilo que Cristo fez por mim. Então, nós podemos assim olhar para as dicas de Paulo de como termos relacionamentos reforçados em tempos de relacionamentos frágeis. A primeira dica de Paulo é: relacionamentos fragilizados são reforçados com unidade. Versículo de número 2 do capítulo 2 diz assim: então completem a minha alegria, ou seja, a minha felicidade, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando junto com a mesma forma de pensar e um só propósito. Percebam as 4 dicas que Paulo dá aqui, só nesse texto, se nós quisermos vivermos e fazermos os outros felizes. Sinceridade. Cuidado para não confundir sinceridade com falta de educação. Cuidado para não confundir sinceridade com excesso de franqueza. Eu posso ser sincero e entregar a informação de uma forma positiva, mas eu posso ser sincero e acabar de afundar mais ainda uma pessoa que já não está bem. Seja sincero e trate os assuntos com as pessoas com sinceridade. Hoje pela manhã, uma pessoa que eu tenho acompanhado, cuidado, me mandou um WhatsApp logo cedo falando: deu tudo errado essa semana, tudo errado. Tudo aquilo que eu planejei para fazer não funcionou, eu fiquei ansioso o dia inteiro, eu fiquei atravessado, passei mal, comecei a chorar, plá, 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 plá. Olha, foi um texto, gente, eu vou falar a verdade, enorme. Aí eu li todo aquele texto, terminei o texto, parei para pensar, e sem deixar de ser sincero, eu falei o seguinte: pega um papel, e escreva no topo do papel a seguinte frase: pela semana que passou, eu sou grata por... Pela semana que passou, eu sou grato pelo quê?
E se você voltar na mensagem da semana passada, você vai lembrar aquela linha que tange a gratidão e a murmuração. Eu podia ter dito para ela assim, falar assim, olha, você fez tudo errado mesmo, a gente planejou um negócio, e tu não está vendo que você fez besteira? E ainda disse assim, cuidado, porque resultados inesperados ainda são resultados. E o que você aprende com isso? Nós podemos ser sinceros, sem sermos agressivos. Resultados inesperados ainda são resultados. Paulo diz que nós devemos nos amar também. Esse mandamento é clássico. Ame o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Paulo diz que devemos trabalhar juntos. E Paulo diz que devemos pensar da mesma forma. E em momento algum, Paulo está dizendo aqui que devemos ser robôs, mecanizados, controlados por cordinhas espirituais. Ele está falando que todo o nosso relacionamento deve ser pautado naquilo que Cristo fez por nós. Mas em todas essas dicas tem um detalhe, que eu fiz questão de separar e citar para a noite de hoje. O que há de tão interessante nessa fala de Paulo? É sempre com os outros, é sempre mutuamente, é sempre juntos e sempre da mesma forma. Nunca é sozinho. Nós precisamos de nos relacionarmos em Cristo. Se quisermos caminhar juntos em relacionamentos saudáveis, temos que fugir da cultura do cancelamento, investir na vida das pessoas como Cristo investiu na nossa, com sinceridade, juntos, amando-se mutuamente, trabalhando juntos e pensando da mesma forma. Cristo entregou a vida dele pela nossa. Trago aqui o texto de Marcos, capítulo 3, versículo 24 a 25, quando acusaram Jesus de ser Satanás e dividir tudo. E Jesus respondia para aqueles homens aquilo que serve como resposta para nós aqui hoje. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Nós somos indivíduos dentro de uma realidade comunitária. Não somos robôs, mas nós temos que investir uns nos outros. A segunda dica de Paulo é que, se quisermos fortalecer relacionamentos numa cultura de relacionamentos fragilizados, de cancelamento, nós precisamos ser humildes. Versículo 3 agora diz: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Somente um coração submisso é humilde. Agora, quantas pessoas aqui sentadas essa noite, seja aqui, seja dentro da sua casa, estão dispostas a abrir mão de quem são, para que a pessoa ao seu lado seja uma pessoa melhor realmente? Um coração orgulhoso é ingovernável. Não dá para governar um coração orgulhoso. Nós temos que prestar muita atenção nas coisas que nós fazemos, dizendo, eu tenho a razão, porque um coração orgulhoso é ingovernável. Ninguém aguenta um marido mandão, ninguém aguenta uma mulher rabugenta, e ninguém aguenta um filho mal educado. Um coração orgulhoso é ingovernável. E Paulo olha para nós e fala, sejam sempre humildes. Em Efésios capítulo 4, ele diz, sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Nós temos que aprender a baixar a bola se nós quisermos viver relacionamentos mais sólidos. Cristo esvaziou a si mesmo. Lembrem-se disso. Cristo esvaziou a si mesmo. Que atitude mais humilde do que essa? Do que Deus esvaziar a si mesmo? E nós estamos achando que nós somos o quê? Em último lugar, relacionamentos fragilizados são reforçados com empatia. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Nos relacionamentos fragilizados,
eu procuro aqueles lugares, aquelas pessoas e aquelas coisas que me servem. Na cultura do reino, eu procuro o que serve para os outros. Como eu posso te servir melhor? Quais são os seus interesses? Há quanto tempo você não pergunta para alguém quais são os seus interesses? Como a minha vida pode ajudar a sua? Na aula de quarta-feira também, me veio à memória que algumas marcas serão feitas nas testas de todos quando o fim do tempo chegar. Está lá em Apocalipse. Depois eu posso até te passar isso. Essas marcas têm duas origens. A consciência dessas marcas no texto tem duas origens. A primeira é porque no meio dos romanos, no Império Romano, marcavam-se os escravos na testa. Então, quando João escreveu o Apocalipse, ele traz essa informação cultural para aqueles que leriam. Os escravos de Roma eram marcados na testa. Em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, se eu não me engano, Deus manda um anjo marcar a testa daqueles que são fiéis a eles. E João leu esse texto. E depois passaria um outro anjo da morte, matando quem não fosse marcado. E João traz isso. Aqueles que caminham no reino terão sua testa marcada para que não vivam a segunda morte. É isso que João quer dizer ali. Mas em Apocalipse 13 surge uma outra marca. A marca daqueles que será posta na testa daqueles que não caminham com Deus. Independente da mística que possa pairar no seu coração diante dessa informação, o que eu quero chamar a atenção é exatamente o seguinte: na caminhada do reino, não cabe gente em cima do muro. Na caminhada do reino não tem espaço para ninguém em cima do muro. A marca é uma ou é outra. E se nós quisermos viver conforme Cristo viveu, nós temos que adotar as marcas, o comportamento da marca que nós recebemos, porque quem nos marca é o Espírito Santo. Vocês conseguem compreender o quanto isso é grave? Quando eu olho para a minha vida, em 6:9 de Gálatas, Paulo diz assim: portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Isso é para ser feito durante toda a caminhada. Se nosso relacionamento com Cristo é levado a sério pela gente, porque Deus levou o relacionamento dele a sério conosco, quando Cristo morreu na cruz pelas nossas vidas. Mas se nós levamos isso a sério, nós precisamos viver conforme o que é esperado de discípulos e discípulas do reino. Não tem lugar para pessoas em cima do muro. Inclusive, Apocalipse também lembra isso. O morno, o que Jesus faz? Não tem. Nós precisamos evitar a cultura do cancelamento. Precisamos sair desse ambiente frágil, trazendo para a nossa vida aquilo que é sólido e mudar a nossa forma de agir, para que possamos encontrar felicidade, dar motivos de felicidade. O que Paulo pediu ali era que dessem motivo de felicidade para ele, para que dessemos, para nós passarmos a dar motivo de felicidade para as pessoas e para todos. Unidade em Cristo, humildade em Cristo e empatia em Cristo. Essa é a forma como a gente encontra alegria em meio a relacionamentos frágeis.